Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mais uma semana onde estamos firmes na leitura da palavra do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer a leitura do dia 2, louvado seja o nome do Senhor, lendo os livros de Jó e Atos dos Apóstolos, capítulo 22 de Jó ao capítulo 24 e Atos dos Apóstolos, capítulos de número 11. Vamos iniciar a nossa leitura, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. No capítulo 22 de Jó diz assim, o terceiro diálogo. Terceira fala de Elifaz, você cometeu muitos pecados. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse, será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar conta, não é porque você o adora com todo respeito, mas sim porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você ficava com as roupas dos seus patrícios e assim os deixava nu? Você não dava água para as pessoas cansadas e nem comida aos que tinham fome? Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra? Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso agora você está cercado de perigos e de repente o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada e uma enchente o arrasta. Você quer andar no caminho dos maus? Deus está nas alturas do céu e ele olha para baixo e vê as estrelas, embora ela esteja lá no alto. Mas você pergunta, será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio, como é que ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja quando ele está passeando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente, como se fosse levado por uma enchente. A Deus eles dizia, deixa-nos em paz, e comentava o que o Todo-Poderoso fazer em nosso favor. Foi Deus que encheu de coisas boas as casas dos maus, porém eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem, ao verem que as riquezas dos maus são destruídas e que as sobras são devoradas pelo fogo. Faça as pazes com Deus. Jó, faça as pazes com Deus. Deixe de tratá-lo como inimigo e assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, e se você acabar com a maldade que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá suas orações e você lhe dará o que prometer, e tudo o que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele os salva se você for inocente e se for correto em tudo o que fizer. Capítulo 23 do livro de Jó. Resposta de Jó. Gostaria de saber onde encontro Deus. Porém, em resposta, Jó disse, eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho ao meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não estou certo de que ele me ouviria,
Sou um homem honesto. Eu poderia apresentar minha causa a ele e de uma vez por toda ele me declararia inocente. Eu procuro Deus. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali. E não encontro no oeste. E também não vejo quando age no norte ou se esconde no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Ele sempre me pôs à prova. Verá que serei puro como ouro. Eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço aos mandamentos de Deus. Sempre faço a sua vontade e não a minha. Deus fará comigo o que planejou fazer. Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou a fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Por isso eu perco a coragem na presença dele e quando penso nisso fico apavorado. A escuridão me deixou cego, mas é o Todo-Poderoso que me impõe medo e não a escuridão. Capítulo 24. Os mal roubam. Porque o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar, um dia para fazer justiça aos que são dele. Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar suas terras. Eles roubam ovelhas e a põem no meio das suas. Leva jumentos que pertencem a órfão e fica com o boi de uma viúva. Como garantia de pagamento e de empréstimo, eles não respeitam os direitos dos pobres e força os necessitados ao correr e se esconder. Os pobres são explorados pelos maus. Como se fossem jumentos selvagens, os pobres andam pelo deserto, procurando alimento para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uva para eles. Não tem cobertura para se cobrir de noite. Não tem nada que os proteja do frio. Nas montanhas são encharcados pela chuva e procuram abrigo nas rochas. Os perversos pegam órfãozinho e faz deles escravo e recebe os filhos dos necessitados como pagamento de dívida. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome, enquanto trabalham na colheita de trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite e pisam as suas uvas para fazer vinho, mas morrem de sede durante esse trabalho. Os feridos e os que estão morrendo gritam na cidade, mas Deus não escuta o seu grito pedindo socorro. Perversos, assassinos, adúlteros e ladrões. Os perversos odeiam a luz em todos os seus caminhos e em tudo o que fazem. Não querem saber dela. Os assassinos levantam de madrugada para matar o pobre e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite a casa. Eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorados. Terceira fala de Zofar: Deus destrói os maus. O homem mau é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas por Deus. Ele não volta a trabalhar na sua plantação de uva. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece da terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele. Os vermes devoram como gosto e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas e nem teve pena das mulheres que não podem ter filho. Deus, com seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguro, mas ficam sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, mas no instante seca como capim. São cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? Essa foi a nossa leitura nos capítulos 22, 23 e 24 do livro de Jó,
Louvado seja o nome do Senhor. Agora iremos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O relatório de Pedro, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus, em toda a região da Judéia, souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam ver os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeição com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas quatro pontas com atenção. Havia animais domésticos, animais selvagens e animais que se arrastam pelo chão e ave. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante, mate e coma. E eu respondi: isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé e lhe disse: mande alguém de Jope para buscar Simão, que também é chamado Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família pode ser salvo. E Pedro continuou: quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também ao não-judeu a oportunidade de se arrepender e ganharem a vida eterna. A igreja de Antioquia. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles. Muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Agapo, levantou-se pelo poder do Espírito Santo e anunciou: haverá uma grande falta de alimento no mundo inteiro. Isso acontece quando Cláudio era um imperador romano. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um, de acordo com o que tinha, mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo
para que eles os entregassem aos presbíteros da igreja. Essa foi a nossa leitura do dia 2. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.